Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. E vamos ler apenas um verso, verso 13. Na medida que nós formos avançando na análise do assunto, nós vamos ler outros textos. Mas vamos nos deter, primeiramente, nesse texto, Colossenses 3, 13. O apóstolo Paulo diz o seguinte: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Bom, eu gostaria de conversar um pouco com vocês hoje sobre essa questão fundamental, que é o perdão. Concordo com o apologeta cristão C.S. Lewis, quando ele disse que é mais fácil falar sobre perdão do que perdoar. Não é um grande desafio preparar um sermão sobre perdão, mas perdoar alguém que machucou você é uma experiência magnífica. Pastor Arival estava contando de ser o primeiro Dia dos Pais que ele passa sem o seu pai. E esta semana, precisamente domingo passado, fizeram 38 anos que um irmão meu foi assassinado. E o tempo não é capaz de curar isso. Uma dor atroz, um sentimento doloroso, sobretudo quando a pessoa que ceifa a vida de alguém que você ama, de uma forma tão violenta, é alguém criado com você, que conviveu com você, a quem você reputava de vizinho e amigo. Entretanto, apesar da dor avassaladora, eu entendi já naquela época, há 38 anos, que perdão não é sentimento, é atitude, é decisão. Você decide perdoar. Você perdoa. E descobri mais que o perdão é maior do que o ódio, que o perdão cura, que o perdão restaura. O perdão é uma faxina na sua mente, é uma asepsia na sua alma. O perdão rompe grilhões, peias na sua alma. Estava pregando certa feita numa igreja, cujo pastor era um evangelista muito conhecido, e ele reclamava para mim que naquele ano ele não tinha colhido um fruto sequer, e ele estava angustiado com isso, e ele não sabia o que estava acontecendo. Para minha surpresa, era um domingo de manhã, quando terminei de pregar e fui orar pelo povo, o silêncio foi quebrado. Percebi que era um choro convulsivo, mas não sabia distinguir onde estava acontecendo. De repente, duas mulheres se entreolharam, uma na frente, outra atrás. E elas saíram uma em direção da outra no corredor central da igreja e se abraçaram e choraram longamente. Duas líderes da igreja estavam magoadas uma com a outra. E para nossa alegria, no culto da noite, mais de 10 pessoas se renderam a Cristo. Como que aquilo estava travando a vida da igreja. Pregava noutra feita, numa outra igreja, até fora do Brasil, e naquela ocasião, especificamente, falava sobre perdão. Ao final, o pastor da igreja tomou a palavra
e se dirigiu a um diácono que estava na porta e disse: meu irmão, gostaria que você viesse aqui à frente. E o diácono, enquanto caminhava, aquele pastor foi abrindo o coração e contando das mágoas que estava nutrindo por aquele líder. Quando ele se aproxima do púlpito, os dois se abraçaram, choraram, pediram perdão um para o outro, e para nossa surpresa, focos de lágrimas e de choro começaram a acontecer dentro do templo. Várias pessoas procurando umas às outras para pedir perdão. Ernesto Nini, que vocês já ouviram certamente falar, um líder muito expoente do evangelicalismo brasileiro, falecido há pouco tempo, com mais de 100 anos de idade. Numa das suas obras, ao percorrer o Brasil, constatou que o pecado que ele mais encontrou na igreja evangélica brasileira foi o pecado da mágoa. Tem muitos líderes magoados, pastores feridos, presbíteros feridos, líderes feridos, que precisam ser tratados. A ferida está sangrando e precisa ter o óleo do Espírito de Deus, precisa ter a terapia do perdão de Deus, derramando o coração, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo restauração. Então eu gostaria hoje de pensar um pouco com você sobre esse assunto. E quero começar a partir desse texto lido. E esse texto retrata para nós a primeira verdade que eu quero enfatizar nesta noite, que é a necessidade do perdão. E por que o perdão é tão necessário? Primeiro, por aquilo que está escrito aqui: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra. A primeira coisa que eu preciso de perdoar o meu irmão é que nós temos motivo de queixas uns contra os outros. Isso é um fato, isso não é uma mera possibilidade. Nem você, nem eu somos uma pessoa perfeita. Nós vamos decepcionar as pessoas e as pessoas vão nos decepcionar. É claro que essas decepções podem ser pequenas, leves, médias, pesadas. Mas é absolutamente necessário que haja perdão. E gente crente, escute isso que eu vou dizer, gente crente briga, sabia? Se desentende. A Bíblia diz que Paulo e Barnabé se desentenderam e não puderam caminhar juntos mais por causa de João Marcos. É claro que lá no céu, nem você nem eu vamos precisar perdoar. Perdão é para aqui, é para agora. Então eu gostaria que você agora parasse um pouquinho e perguntasse assim: tem alguma coisa pendente na sua vida nessa área? Dentro da sua casa, com a sua família, lá no seu trabalho? Talvez lá no passado, que precisa ser tratado, trazido de volta para ser curado. Mas por que é necessário perdoar? Primeiro, amado, se você é crente, você recebeu uma nova vida. E guardar mágoa não combina com essa nova vida que você recebeu. Eu não estou dizendo que se você é crente, você não está sofrendo injustiça. Penso, por exemplo, no caso de José, que sofreu 13 anos até ser honrado no Egito. Mas antes de encontrar os seus irmãos, a decisão de perdão já estava no seu coração, porque quando nasceu o primeiro filho, ele botou o nome no menino de Manassés: o Senhor me fez esquecer. É uma decisão. A decisão que Jesus toma na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A decisão que o diácono Estevão toma quando é apedrejado: Senhor Jesus, não lhes imputes esse pecado. Se você é crente, meu irmão, você precisa perdoar. Faz parte da natureza da vida que você recebeu.
Mas por que você e eu devemos perdoar? Nós devemos perdoar porque nós fomos muito perdoados. O texto diz assim, confira de novo comigo, está escrito: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Bom, talvez a pergunta que você devia fazer para o seu coração hoje é essa: qual o tamanho do perdão que você recebeu de Deus? Quanto Deus perdoou você? Como Deus perdoou você? Até quanto Deus perdoou você? Você tem consciência disso? Como você era? Quem você era? Quem você é agora? O que Deus fez na sua vida? Como Ele cancelou sua dívida, como Ele perdoou seu pecado. E a Bíblia diz que Deus pega o nosso pecado e lança para trás das suas costas. Que Deus pega o nosso pecado e com uma névoa Ele desfaz. Ele pega o nosso pecado e afasta de nós o nosso pecado, como Ele afasta o Oriente do Ocidente. Como Ele pega o nosso pecado e joga lá nas profundezas do mar. E talvez, como o Corey ten Boom disse, bota uma placa depois, é proibido pescar aqui. Assim como você recebeu esse grande perdão, você deve perdoar. E Jesus ilustra isso com a parábola, chamada a parábola do credor incompassivo, que é uma das mais ricas parábolas das Escrituras sobre essa questão do perdão. Do homem que devia 10.000 talentos e foi perdoado. E hoje, pastor Arival, eu estava em casa pensando neste assunto, resolvi examinar melhor isso, porque 10.000 talentos era uma cifra astronômica no primeiro século que nenhum cidadão podia dever. Um talento são 35 quilos de ouro, 10.000 talentos são 350 mil quilos de ouro. Eu não sei se você é do ramo, mas sabe quanto está valendo hoje? 9 de agosto, 1 grama de ouro. Se são 350 mil quilos, são 350 milhões de gramas. Cada grama hoje vale R$ 356,02. Para você ter uma ideia, na cifra que Jesus conta da parábola, alguém precisaria trabalhar no salário da época de 1 denário por dia 150 mil anos. E Jesus conta essa parábola com esse valor exagerado, maximizado, para mostrar uma verdade: o perdão que Deus deu para você e para mim é impagável. E se eu fui altamente perdoado, eu nunca vou poder dizer: olha, o abuso foi grande demais, a humilhação foi grande demais, o prejuízo foi grande demais. Não dá. Passou da conta. Para esse tipo de pecado não tem perdão. E a Bíblia então nos retoma e diz assim: assim como Deus em Cristo vos perdoou, assim também perdoai vós. Você e eu não temos desculpa, não temos. Até porque, se você não perdoar, você não pode orar. Não pode orar. Está lá em Marcos 11:25. Não pode orar, suas orações não vão funcionar. Se você não perdoar, você não pode adorar. Deus não aceita o culto. Lembra que Deus rejeitou Caim e a sua oferta? Por quê? Tinha ira, inveja no coração do Caim. Se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
Se você não perdoar, você adoece emocionalmente. Irmãos amados, o que tem de gente doente emocionalmente? Porque tem mágoa. E é nessa conjuntura que Tiago vai dizer que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Tem doenças que são chamadas de hamartiagênicas. Hamartia é pecado no grego. Doenças hamartiagênicas são doenças geradas por problemas emocionais não resolvidos. A Organização Mundial de Saúde diz que mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais tratam-se de doenças psicossomáticas, doenças de fatores que problemas, mágoas, feridas, angústias da alma que não são resolvidas. Se você não perdoar, você é entregue aos flageladores, você não tem paz. Você vive numa masmorra emocional. Então esse é o primeiro ponto desse texto. Perdão é uma necessidade. Mas deixa eu ir para outro texto com você. Vá comigo para Mateus 18. Mateus 18. Porque ali Jesus aborda um outro aspecto desse assunto. Agora não é mais a necessidade. Agora é a medida desse perdão. Versículo 21 e 22. Você pode ler comigo em voz alta? Vamos juntos? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Bom, é claro que quando Pedro faz essa pergunta, ele queria talvez receber um elogio de Jesus. Senhor, até quantas vezes? Até 7 vezes? Pedro, parabéns, você é um homem muito crente, muito piedoso. Você está pensando num nível muito elevado. Jesus quebra Pedro pelo meio, desconcerta o Pedro e nos deixa perplexos. Quando ele diz: ô Pedro, não é até 7 vezes, é até 70 vezes 7. E claro que Pedro não tinha feito Kumon, nem tinha uma calculadora na mão, mas talvez ele era um pescador que vendia os seus peixes no mercado e sabia fazer conta rápido. Claro que Jesus não está falando de 490 vezes. O que Jesus está dizendo é que você deve perdoar ilimitadamente. Porque, pense comigo, irmãos, na prática, se alguém falha com a gente, tá bom, tudo bem, está relevado, ok. Aí a pessoa falha de novo. Você já diz: está bem, já com a cara meio amarrada. Se ela, desculpa da expressão, se ela pisar na bola a 3ª vez, você já está com raiva dela. Bom, antes de chegar em 7 vezes, você já não quer ver a cara dela mais. Honestamente, não é assim que acontece com a gente? Agora vamos parar um pouquinho para pensar. Imagine que eu chego para Deus: Senhor, pequei, Senhor. Tá bom, filho. Você está arrependido? Estou, Senhor. Perdoado. Aí amanhã: ó Senhor, eu pequei, Senhor. Imagine você que, chegando à 7ª vez, eu falo: meu filho, agora você se vira para lá. Não me preocupe mais não. Quero nem ver sua cara mais. O que seria de você, o que seria de mim, se Deus fizesse isso com a gente? Esse negócio é mais sério do que a gente imagina, irmãos. Vida cristã é coisa muito mais séria do que a gente imagina. Senhor, é até 7 vezes? Não, Pedrão, não é até 7 vezes, não, até 70 vezes 7. Não tem limite. Mas eu não estou falando de coisinha miúda, não.
posso falar de coisas graves, sérias. Vamos pensar, por exemplo, no testemunho de Corrie ten Boom. Alguém já leu, chegou a assistir lá atrás o filme Refúgio Secreto? Alguns aqui já viram. Você se lembra desse fato no período da Segunda Guerra, os nazistas massacrando o mundo? Aquela família da Holanda foi capturada. Todo mundo morreu, exceto 2 meninas, que escaparam, foram para o campo de concentração. Corrie ten Boom e Betsy ten Boom. A Betsy sofreu torturas terríveis nas mãos de um soldado nazista, ela que já estava frágil, fraca, doente, com escassez de pão, com torturas mentais e corporais, e esse soldado nazista matou a Betsy na frente da sua irmã. E gosto de sangue veio na sua boca. Por providência divina, Corrie ten Boom foi liberta. Saiu do campo de concentração, escapou. A guerra acabou. E agora Corrie ten Boom está pregando nas igrejas, dando testemunho. Quando certa feita ela pregava numa igreja na Alemanha. E ao terminar de pregar, ela estava na porta abraçando as pessoas, quando ela vê um senhor de cabelos grisalhos se aproximando, e ela reconhece esse homem. Era exatamente o nazista que tinha matado a sua irmã com truculência. O gosto de sangue veio na boca de novo. Quando o homem estendeu a mão para ela, ela encolheu a mão. Mas você sabe quando o Espírito Santo de Deus fala com a gente? Não estou falando de falar com a voz audível, nem com voz mística. É aquela convicção de Deus que lhe dá no momento. E então ela estendeu a mão e disse a ele: eu sei quem é o Senhor. Eu sei o mal que o Senhor me fez. Mas em nome de Jesus, o Senhor está perdoado. Fique livre, porque agora eu estou livre. Perdoe. Não importa o que a pessoa fez. Passa a esponja do sangue do cordeiro nessa ferida. Fique livre. Pois bem, eu gostaria então de concluir, levando vocês ao terceiro e último texto. Vá comigo para Lucas 17, versículos 3 a 5. Porque aqui tem algumas lições importantes. Primeiro é a necessidade, segundo é a medida. Agora a questão é como eu perdoo. Quais são os passos que eu devo dar? Então vamos lá. 17:3 diz assim de Lucas: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Bom, primeiro passo, cautela, acautelai-vos. Por que cautela? Porque não se trata desse assunto perdão sem envolver gente machucada. Então, você não vai a um médico com o braço quebrado e ele dá murro no seu braço. Tem que tratar com jeito, com tato, porque está o quê? Quebrado. A gente tem que ter cuidado para não abrir mais a ferida ainda. Ou não usar, numa expressão bem brasileira, uma marreta de 5 quilos para pregar uma taxinha. Uma força desproporcional ao problema. Vá com cautela. Porque tem gente que até no ato de pedir perdão ou de perdoar, manifesta a sua arrogância. Diz assim, olha, porque eu sou um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, eu resolvo perdoar você que é um crápula. Bom, em vez de resolver o problema, ele criou mais um. Cautela. Segundo lugar, veja comigo. Se teu irmão pecar contra ti,
repreende-o. O que o texto está querendo dizer para você é o seguinte: não jogue mágoas debaixo do tapete. Não vá levando a vida cristã empurrando com a barriga. Trate do assunto. Há um ditado brasileiro que é muito comum: é melhor você ficar vermelho 10 minutos do que amarelo a vida inteira. Resolva o assunto. Com isso, Jesus está querendo dizer que silêncio não é sinônimo de perdão e que o tempo não cura essa ferida. Gangrena a ferida. Então vá lá e converse, vá lá e trate do assunto. Terceiro, o que está escrito aí no verso? Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mas note você, se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele, não vai ao vizinho, não vai ao pastor, não vai ao presbítero, não vai ao diácono, não vai ao colega, não vai à turma, gente, fulano fez coisa errada comigo. Não, trate com ele, resolva o assunto lá. Resolvido o assunto, acabou. Não bota no ventilador, não. Desculpe, irmãos, não bota nas redes sociais, não. Se o teu irmão pecou contra ti, vai a ele, não é a mulher dele, não é o filho dele, não é o pai dele, não é a vizinhança dele, vai a ele, trata do assunto. Se ele se arrependeu, está resolvido, perdoa. Agora, notem comigo, que chega no versículo 4, o que Jesus está dizendo aí é tão chocante, é tão fora da realidade do sentimento humano, que nós chamaríamos de um perdão ilimitado. Confira aí, versículo 4. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes, está implícito, no dia vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. É claro que Jesus, assim como na parábola do credor incompassivo, usa uma cifra astronômica, aqui ele usa uma realidade impossível. Eu não conheço nenhum caso de alguém furar com você deliberadamente 7 vezes num dia só. E 7 vezes reconhecer o erro e vir pedir perdão. Eu não conheço nenhum caso. Mas Jesus usa esse caso exagerado exatamente para dizer uma coisa: ainda que aconteça esse fato exagerado, perdoe ilimitadamente. Ilimitadamente. Amados irmãos, agora notem comigo. Vamos pensar em perdão. Há 2 coisas importantes aqui. Existe o perdão unilateral e existe o perdão bilateral. O que é o perdão unilateral? Imagine que alguém faça mal para você. Você resolveu perdoar essa pessoa e perdoar essa pessoa, mas ela deliberadamente não quer nada com você. Está resolvido. Você tirou aquela ferpa venenosa do seu coração. É problema dela. Como diz Paulo lá sobre a questão do Alexandre o latoeiro, que causou muitos males, o Senhor lhe dará paga das suas obras. Mas você perdoa, não guarda mágoa. Entrega para Deus. Seu papel é perdoar, pagar o mal com o bem e entregar para Deus. Agora, em havendo possibilidade, restaure a relação. Lembra o que aconteceu no ensaio do discurso do filho pródigo? Ele ensaiou um discurso: eu vou chegar lá e vou falar para meu pai: pai, eu pequei contra ti, pequei, etc e tal, então faz o seguinte, digno de ser filho eu não sou mais, então me trata como um dos teus trabalhadores, jornaleiros. E você estava feliz com isso. Mas o pai diz: não, você é filho, vou trazer roupa nova, vou trazer anel, vou trazer sandália, vou fazer uma festa, vou restaurar, meu filho, a nossa relação anterior.
Não é plenamente cristão você dizer, eu te perdoo, mas você para lá e eu para cá. Porque se Deus fizesse isso com você e comigo, o que seria de nós? Agora, os discípulos então ficaram muito chocados com a intensidade da fala de Jesus. E responderam no versículo 5 o seguinte: então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. O Senhor está num padrão tão alto, tão alto, tão alto, não dá para nós, Jesus. Dá para nós não. Então, ou o Senhor aumenta-nos a fé, ou então não dá para perdoar o que o Senhor está mostrando. E aqui que eu quero fechar minha fala dizendo o seguinte, irmãos. Você e eu não perdoamos porque nós somos bonzinhos. Eu perdoo porque tive uma criação maravilhosa, meus pais foram maravilhosos, eu tive uma formação magnífica, eu sou uma pessoa espetacular. Para com isso. Para com esse discurso. Perdão é obra da graça. Naturalmente, a nossa vontade é dar o troco, pagar na mesma moeda. É olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura. Perdão é obra da graça. Você e eu precisamos da intervenção de Deus em nós, para que por meio de nós o perdão flua. Então, meu amado, rejeite esse negócio de ideia de desforra. Não, fulano vai me pagar, a hora dele vai chegar. Esquece isso. Tome você a iniciativa de resolver o problema. Não importa se você é o ofensor ou ofendido, vai lá, resolva. Não envolva outras pessoas também não. Se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele, não procura mais não, vai a ele. Se não tiver jeito, aí chama 2 testemunhas, se não tiver jeito, aí busca a ajuda da igreja, mas dê os passos bíblicos. Não exija justiça, exerça misericórdia. E mais, se precisar, sofra o dano. Sofra o dano. E a minha oração é que Deus possa destravar a nossa vida, destravar o nosso coração com o exercício do perdão. Vamos orar juntos? Você vai ficar em pé onde você está? E nós vamos pedir a Deus, para Deus ter misericórdia de nós. Se tem alguma pendência na sua vida nesta área, antiga ou recente, tome a decisão hoje de resolver isso, de pedir perdão e de perdoar. Faz uma asepsia na sua alma, uma faxina na sua mente, para que o seu coração hoje saia daqui livre para a glória de Deus. Senhor, nós cremos na Tua palavra. Esta palavra é viva, é eficaz. É claro que nós, por nós mesmos, não podemos cumprir as exigências da Tua palavra. Mas nós te pedimos, aumenta-nos a fé. Reveste-nos com o poder do Teu Espírito. Conceda-nos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E ajuda-nos a perdoar uns aos outros, assim como Tu nos perdoaste em Cristo Jesus. Deus, se há alguém aqui hoje com alguma mágoa no coração, alguma dor, ou se há alguém aqui, meu Deus, ou nos assistindo pela internet, que foi ferida na alma, nas emoções, no corpo, sofrendo abusos na infância, violência doméstica, que foi massacrada psicológica e emocionalmente, e que carrega esses traumas, essas dores, essas feridas emocionais, que nesta noite seja um tempo de cura,
que as algemas se rompam, que os grilhões se quebrem e que esta masmorra seja aberta para que haja libertação e cura emocional e saúde emocional e sobretudo a bênção plena e maiúscula do teu Espírito jorrando sobre este coração. Assim oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.